Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, senhores telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Eis-nos aqui de volta com o programa Encontro com a Cultura Espírita. Às vezes eu quero chamar a atenção do seguinte: às vezes as pessoas dizem que eu falo assim, cadenciado e tal. É que eu não sei dar murro na mesa, nem gritar, eu não sei fazer essa mise-en-scène toda. Eu vou falando, eu vou conversando com vocês, de uma forma tranquila, né? Sem me exaltar, sem ficar nervoso ou pretender impor as minhas ideias a vocês. Nada disso. Eu estou submetendo a vocês relatos que são consolidados através da pesquisa, e pesquisa séria. Eu nunca debochei de nada disso. Eu sempre levei a doutrina espírita com seriedade, com responsabilidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que parece ser a continuação do programa anterior. É sobre o Evangelho de Judas. Foram os manuscritos descobertos no Egito, em escrita copta. E tem lá Evangelho de Judas. E esse Evangelho muda toda a história sobre o que até hoje se considerou o traidor de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que esse Evangelho é autêntico. Ele foi analisado por exegetas, né, por interpretadores idôneos, mas, de repente, a visão que a gente tinha de Judas deve mudar. Vocês veem no sábado de Aleluia, né, o que é que acontece? Pelo menos aqui no Brasil, Judas é malhado, um boneco, né? E batem e queimam, porque ele traiu Jesus. Neste Evangelho a história é outra. Na verdade, houve a traição, mas pelo que se entendeu, pelo menos eu entendi, dos fragmentos colhidos no Egito e analisados na Suíça por uma sociedade chamada Mecenas, parece que Jesus pediu a Judas para que o traísse. E qual teria sido o motivo? Dizem que Jesus estava cansado de viver naquele corpo grosseiro. Pelo menos é essa a justificativa. Será que foi realmente isso que aconteceu? Será que o Evangelho é mesmo de Judas? E se for, Jesus queria se livrar do corpo que ele não suportava, ou em que ele não suportava viver? Olha, isso dá panos para mangas. Parece que Jesus queria morrer e procurou alguém que realizasse esse desejo. É meio estranho aí. A gente pode pensar em coisas que não deveríamos pensar. E dizer que Jesus era fraco. Será, minha gente, que ele queria se matar e não tinha coragem? É o que a gente pode deduzir disso. Infelizmente, eu repito, a gente tem que pensar assim. Mas como se alega que Jesus se submeteu àquele sacrifício, àquela humilhação,
para salvar a humanidade? Ou ele estava se salvando, ou se salvando e salvando a humanidade? Pelo menos pelo Evangelho a gente tem uma ideia de por que ele estava se salvando. Quer dizer, estava se salvando daquele corpo indesejável. E quanto à humanidade? Será que ele realmente salvou a humanidade? E aí a gente pergunta, salvar e salvou de quê? De quem? Será que Deus errou e ele veio consertar? Deus escravizou o homem aos maus instintos, à perversidade, aos sentimentos negativos, à violência, ao crime, e Jesus veio salvar o homem de tudo isso? Olha, é o que eu penso. Pode ser até que eu esteja errado, que vocês, telespectadores, tenham outras ideias a respeito. E se tiverem, tudo bem. Mas é o que o meu entendimento está revelando. Eles estão colocando Jesus, como se dizia antigamente, em palpos de aranha. Repare que eu falei aqui no programa passado do Código da Vinci, que é uma invasão injustificada na vida privada de Jesus e de Madalena. Será que ele está tão disponível assim para que se diga cobras e lagartos de Jesus? Vem um de lá e diz isso, vem outro de lá e diz aquilo. Que negócio é esse? Será que Jesus está realmente assim, sujeito a essas ideias, a essas mentiras, a essas invenções todas? Porque parece que algo está conspirando contra Jesus na atualidade. Será que querem comprometer a sua imagem? Será que querem comprometer a sua moral? Será? Porque tanto o Código da Vinci como este Evangelho de Judas não favorecem a Jesus em nenhum sentido. Aí é que está. Eu estava vendo, será que estão orquestrando tudo isso para denigrir a imagem do Mestre? É o que eu me permito pensar, porque eu tenho direito a pensar sobre isso. São dois assuntos do domínio público já. E eu me permito ter a minha opinião, como vocês, telespectadores, devem ter. Leiam o livro, vão assistir ao filme do Código da Vinci. Procurem também em publicações idôneas essa questão do Evangelho segundo Judas. Eu acho que está na hora de se tomar uma providência a respeito disso. Eu não estou aqui como advogado de Jesus, nem de Madalena, nem do próprio Judas. Eu não tenho essa importância toda, eu não tenho essa notoriedade toda, mas eu estou me permitindo analisar como espírita essa questão. Então, tudo que se falou contra Judas é mentira. Na verdade, ele não traiu Jesus, segundo consta. E será que também ele não recebeu as 30 moedas? Será que aquilo tudo foi uma armação? E uma armação promovida pelo próprio Jesus. Vejam só. Eu acho que estão tentando algo para macular a imagem moral de Jesus. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já.
Então, esse evangelho, pelo que consta, teria sido escrito há 1700 anos. É provável que ele tenha sido reescrito. Não é? E será que realmente é de autoria de Judas? Olha, há muitas perguntas no ar. Alguém está querendo brincar com a história. Ou então alguém está querendo manipular a história. A história de Jesus. Porque tanto Madalena como Judas estão envolvidos com Jesus. Uma através do amor, o outro através da traição. São dois opostos praticamente. Amor e traição não combinam, não se identificam. Então estão se valendo de Madalena e de Judas para dar uma nova visão de Jesus. E uma visão comprometedora, ainda tem mais essa. Não é exaltando Jesus, nem valorizando a sua imagem, nem o que ele pregou, muito pelo contrário. De um lado, mostrando que ele teve filhos com Madalena. Poderia ter, afinal de contas era um homem. Mas será que a coisa aconteceu como narram, como estão narrando, como estão contando? Será que foi assim? Será que Madalena saiu da Palestina e foi viver na Provence, na França, uma região francesa? Ou numa região que depois viria a ser chamada de Provence? Será? E Judas? Ele fica então isento de toda a culpa, uma vez que ele cumpriu uma determinação de Jesus. Ainda dizem que ele, Judas, foi o único que compreendeu o pensamento de Jesus. Não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago, foi Judas. Ainda dizem que ele era o mais inteligente do grupo. E mais ainda, que ele era o preferido de Jesus. Será mesmo? Quer dizer, o que é que está certo, afinal? É o que sempre nós ouvimos contar? Ou essas histórias contadas através da interpretação desse evangelho? O evangelho de Judas. E os 4 evangelhos canônicos, que convenhamos são díspares, são contraditórios, melhor dizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Ninguém sabe, aliás, em se estudando os 4 evangelhos, não se sabe nem o que Jesus, ou deram a Jesus para beber na cruz. Foi vinagre? Foi fel? Foi água? Foi vinho? Se vocês estudarem os evangelhos canônicos, vocês vão ver isso. Nem o que deram a Jesus para beber na cruz, nem isso os evangelistas são concordes. Eles discordam. Cada um diz uma coisa. Até o Sermão do Monte. Há evangelista que diz que ele não fez em cima do monte, mas na base do monte. Então, é o Sermão do Monte? Aí é que está. Então, é uma coisa assim, é um disparate. Ninguém sabe. A gente estudando os 4 evangelhos, a gente verifica a contradição entre eles. Ninguém sabe nada. Jesus disse uma coisa em um, disse outra coisa em outro. E, olha, eu tenho certeza, a verdadeira vida de Jesus ainda está para ser contada. Existe até um livro por aí, que não importa dizer quem psicografou, com o seguinte título: A Vida de Jesus Contada por Ele Mesmo. Tem esse livro. Eu acho que esse livro surgiu num dos países da América Latina, não foi no Brasil. Não sei se foi no Chile ou na Venezuela,
Mas tem lá a vida de Jesus contada por ele mesmo. Olha, não tem nada de novidade esse livro. Nada. É uma cópia de tudo que já se conhece a respeito de Jesus. Repare uma coisa interessante. Dos 13 aos 30, onde ele andou? Ah, foi no Nepal, na Índia. Olha, há autores que afirmam que Jesus foi para o Japão. Vejam só, Jesus falando japonês. Pode? Quer dizer, olha, eu acho que é a figura mais controvertida da história da humanidade, é Jesus. Todo mundo quer falar sobre ele. E as religiões se dividem. Religiões ocidentais. Ou melhor, as correntes religiosas. Os protestantes, com suas várias vertentes, e o catolicismo. E nós espíritas, qual a imagem que nós teríamos de Jesus? Kardec se refere a isso. Se não me falha a memória, porque eu não decoro nada, em A Gênese. Ele fala lá sobre Jesus. E nós consideramos Jesus um homem, um ser com inteligência assim privilegiada, com uma moral inatacável, claro, mas que não deixou de se conduzir aqui como homem. E eu não acredito, me permitam ser assim enfático, eu não acredito que ele tenha chamado Judas e feito esse pedido de ser traído. Não, você vai me trair, tal, porque eu quero sair desse corpo grosseiro. Será que isso mesmo aconteceu, minha gente? É uma dúvida cruel. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. Voltamos à presença de vocês, né, com as perguntas, as costumeiras perguntas. Vânia, aqui de Salvador, o que você acha das reportagens feitas na TV sobre o espiritismo? Olha, Vânia, essas reportagens são lamentáveis. Às vezes anunciam, o canal de televisão anuncia, que vai tratar de assuntos paranormais do espiritismo. E aí apresentam certos fatos, até alguns fenômenos, mas não procuram uma pessoa que conheça o assunto profundamente. Aí pega um físico, pega um psicólogo, pega um psiquiatra, para interpretar o que não conhecem. Infelizmente, eles não conhecem. E aí fica falando um monte de abobrinha através do computador. Porque o computador é programado pelo homem. Ele reflete o que o homem pensa, o que o homem sente, o que o homem quer. Ele não tem vida autônoma, o computador não tem não. Já tentaram, mas não conseguiram. Um computador que se autoprograme. Isso não existe. Essa é que é a verdade. Então comprometem a verdade dos fatos. E aí pessoas despreparadas são convidadas a dar opiniões sobre o que não conhecem. Essa é a minha opinião diante do que eu vejo, diante do que eu presencio. Eu estou lá, eu às vezes desligo, porque eu fico tão contrariado a ver tanta bobagem, tanta asneira, que eu desligo a televisão ou passo para outro canal. É essa, minha reação é essa. Os espíritas na televisão já estão falando o que não devem, quanto mais quem não conhece o espiritismo. Não é? Mas outra pergunta aqui, de Rai, aqui de Salvador. Acho que você deve ter cuidado, você quer dizer, eu,
com o que fala, para não chocar as pessoas. Eu digo, olha, é isso que eu quero. Eu gosto da reprodução. Sabe por quê? Porque quando a gente choca, alguma coisa nasce dali. Pode nascer um novo conceito, uma nova concepção de vida, ou uma nova interpretação dos textos que nós apresentamos aqui aos telespectadores. Eu não estou aqui para impactar ninguém. Eu sou assim. Há quase 40 anos que eu trabalho no movimento espírita, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui assim. Eu não estou fazendo aqui gênero. Eu sou assim. Sempre fui crítico, mas nunca critiquei ninguém, nem a moral de ninguém. Eu critico fatos, ideias. Aí sim, eu tenho uma ética. Eu não vou criticar nenhum indivíduo aqui, seja lá quem for. Nós estamos criticando ideias. Isso é muito diferente. Agora, se as pessoas não gostam das minhas apreciações, das minhas colocações, é fácil. Ou muda de canal, ou desliga a TV. Mas graças a Deus isso não está acontecendo. Muito pelo contrário. A nossa audiência está cada vez maior. Por quê? Porque eu sempre tive essa perspectiva de fazer com que as pessoas pensem, raciocinem e considerem o Espiritismo uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu nunca considerei o Espiritismo uma religião, ou mais uma religião. Não cabe. Não dá para a gente entender o Espiritismo como uma religião. De forma alguma. Mas, agora vamos... sim, a livraria, nossa livraria. Eu me lembrei agora, ela mudou. Ela não está mais lá na Avenida 7. Ela está agora no próprio Telma, no Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Rua da Boa Viagem, número 8, Itapajipe. Apareçam lá. Mas agora vamos à nossa mensagem. O homem que se vende acaba recebendo mais do que vale. Barão de Itararé. Encontro com a cultura espírita.